Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Ian Sanches das Soluções Criativas com mais um podcast. No podcast de hoje nós falaremos sobre o sistema operacional mais popular do mundo, amado por muitos, odiado também, o Windows. Em 1981, a Microsoft iniciou o desenvolvimento de um gerenciador de interface que possibilitava o uso do mouse, e essa interface era cheia de janelas. O sistema operacional era o MS-DOS. Esse sistema ele funcionava apenas com comandos de texto. E o Windows, que era esse gerenciador de interface que estava em desenvolvimento, ele era uma interface gráfica para o MS-DOS que permitia usar os programas, usar os aplicativos com a utilização do mouse, que àquela altura ainda era considerado supérfluo, não era comum o uso do mouse. Hoje em dia é impossível imaginar isso, mas naquela época não. Então o Windows foi uma interface gráfica criada a princípio para o sistema operacional MS-DOS, DOS também pertencente à Microsoft, trabalhava apenas com teclado e os recursos de texto, então foi uma revolução gigantesca. E apesar de ter iniciado seu desenvolvimento em 1981, o Windows 1 foi lançado de fato em novembro de 1985. E agora que nós falamos sobre a história, do Windows, a origem, vamos às curiosidades. Um fato curioso sobre o Windows é que aproximadamente 78% das pessoas no mundo fazem uso desse sistema operacional. Por isso que eu brinquei no começo, fale bem ou mal, mas me usem, né? As pessoas podem amá-lo, podem odiá-lo, mas o fato é que 78% das pessoas no mundo inteiro usam Windows. O Windows 95 foi um sucesso tremendo de vendas. Nós contamos um pouco da história do Windows 95 no blog do nosso site. Tem um artigo lá, quem quiser conferir, iansanches.net/blog, é o endereço do blog do nosso site. E ele vendeu 40 milhões de cópias em um ano. No primeiro ano ele vendeu 40 milhões de cópias. Na época foi uma revolução, porque o mercado da informática doméstica, digamos assim, estava engatinhando. E ele colocou a Microsoft no topo. A popularização do Windows 95 fez com que a Microsoft disparasse aí na frente da concorrência. Nas nossas redes sociais e inclusive no artigo também, no nosso site tem até o vídeo de lançamento com a Start Me Up dos Rolling Stones. Então, um marco na história da informática foi o lançamento do Windows 95. Quem quiser, é até interessante conferir o artigo, assistir o vídeo, vale muito a pena. E como eu comentei com vocês no começo, o Windows surgiu como uma interface gráfica e, na verdade, ele nem chamaria o Windows. A princípio, o Bill Gates, presidente da Microsoft, o Bill Gates aí, que é conhecido no mundo inteiro, o homem mais rico do mundo, ele ia chamar o sistema operacional de Interface Manager, que era algo como gerenciador de interfaces, E aí, por conter as janelas, era aquela inovação das janelinhas, então acabou se tornando Windows. E falando em Bill Gates, o Windows foi o responsável por tornar o Bill Gates o mais jovem bilionário do mundo. Ele se tornou bilionário com 31 anos em 1986. Então não foi nem na época do Windows 3.1, nem na época do Windows 95 ainda. Mas só de ter desenvolvido essa interface fez com que o Bill Gates se tornasse o bilionário mais jovem do mundo, 31 aninhos, bilionário. E falando nos primórdios do Windows, outro fato interessante é que a primeira versão, o Windows 1.0, ele tinha 1 MB de tamanho. Ele causou um grande impacto nos usuários por conter uma interface colorida. Na época, a maioria absoluta era aquele monitor monocromático. Então ele tinha uma interface colorida de 16 bits e tamanho de cerca de 1 MB na época. Isso era muito pesado. As máquinas acostumadas só com texto, de repente chega uma interface colorida com 16 bits, 1 MB. Isso causou um grande impacto nos usuários. E a última curiosidade de hoje é sobre o Windows XP. O Windows tem tantas versões, tantas curiosidades,
tantas controvérsias que daria para criar uma série de podcasts só sobre o Windows, né? Versões amadas, versões odiadas. E a última curiosidade vai falar sobre uma das versões mais amadas do Windows, que é a XP. O Windows XP foi lançado em 2001, o suporte foi até 2014, depois ele foi descontinuado, mas ainda existem milhares de pessoas que usam o Windows XP ao redor do mundo. Eu, particularmente, trabalho com informática há 15 anos e realmente, de colegas de trabalho, eu mesmo, pela questão do desempenho, é como se fosse um senso comum que o Windows XP é uma versão do Windows bem bacana, apesar de o seu sucessor foi o Vista, né? Foi o Windows XP com o pé direito, Vista com o esquerdo, enfim, é assunto para muitos outros podcasts, mas eu acho que é até um consenso geral que o Windows XP é uma das versões mais estáveis e bacanas do Windows. E pessoal, para finalizar, falando de Windows, não teria como não falar de Microsoft e Apple, né? As duas grandes rivais aí. E isso é bem interessante porque uma acusa a outra de plágio. O Steve Jobs moveu um processo, a Apple moveu um processo contra o Bill Gates, acusando de ter plagiado um sistema que na época a Apple estava desenvolvendo. Isso é bem interessante. Eu vou trazer um podcast sobre a Microsoft, a história da empresa mesmo, da Microsoft, né, a dona do Windows. Vou trazer também um podcast sobre a história e curiosidades da Apple e também um podcast sobre as rixas aí entre o Bill Gates e o Steve Jobs, que tem muita história para contar e também muita rivalidade aí, Microsoft e Apple, tá bom? Essa foi a edição do nosso podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe o like, comentário, salvem, compartilhem, façam sugestões, como eu sempre falo, atualmente os podcasts têm sido criados baseados em sugestões que vocês me dão nos comentários no Facebook, no Instagram, no YouTube, e-mail também, tem pessoas que vêm através do site e mandam e-mail. Só um momento merchanzinho aí, o site é iansanches.net. Vocês podem também visitar, conferir, ter um pouco do nosso trabalho, um pouco dos nossos serviços e, claro, a galeria completa dos podcasts. E agradeço a companhia de vocês, um grande abraço e até a próxima edição de mais um podcast. Valeu!